um breve curso de frações. Aqui você vai aprender tudo sobre frações nessa videoaula, beleza? Então, vou começar com fração própria ou imprópria. Ou melhor, antes de mais nada, verifique se você é inscrito nesse canal. Se não for inscrito, te convido a se inscrever, deixar o seu curtir, deixar o seu like aí se você gostou. Se não gostou, você retira no final do vídeo, beleza? Já deixa o seu like agora para não esquecer. Então, bora pro vídeo. Frações. Bom, uma fração vai ser dita própria ou imprópria devido à seguinte coisa. Observe que, se o número de cima, numerador, ele for menor do que o numerador, assim como a primeira fração, eu vou chamar a fração de própria. Agora, se o numerador for maior do que o denominador, eu vou chamar a fração de imprópria, ok? Então, isso vai definir fração própria ou imprópria, beleza? Bora para a segunda parte. Fração irredutível. Como que reduzir uma fração? A fração vai ser dita irredutível se não for possível mais simplificar o número de cima com o número de baixo, ok? Ou seja, os dois números vão ser primos entre si, não vai ter divisor comum. Veja, 10 e 2, por exemplo, essa fração que não é irredutível, mas eu posso reduzir ela. Eu posso simplificar o 10 e o 2, dividindo os dois por 2. 10 e 2 são números pares, posso dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, você vai colocar aqui o resultado da divisão, 5. 12 dividido por 2 é igual a 6, beleza? Então, 5 sextos aí é a forma irredutível de 10 sobre 12. Isso significa o seguinte, que as duas frações são iguais, ok? As duas frações são iguais, beleza? Posso fazer o mesmo com 90 e 81. Professor, mas elas não são pares. Bom, você pode dividir por qualquer outro número. Por exemplo, eu poderia dividir por 3. 90 e 81 são divisíveis por 3. Mas observe, eu posso pegar um número maior. Sempre que possível, pego um maior número que dê para dividir os dois, ok? 90 e 81 são divisíveis por 9. 90 dividido por 9 é igual a 10. Aí eu coloco em cima no lugar do 90. E 81 dividido por 9 é igual a 9. Agora, não tem como mais simplificar. Se tivesse como simplificar mais, eu simplificaria. Fica aí 10 sobre 9, beleza? Então, simplificar frações, torná-la irredutível, é isso. Você dividir o numerador e o denominador o máximo possível, né? Pelo maior número possível. Se der para dividir de novo, divida novamente, ok? E 10 sobre 9 e 5 sextos é a forma irredutível. Agora vamos para frações mistas. Bom, 35 25 avos, sabemos que essa fração aí, 35 25 avos, é uma fração imprópria, como vimos lá em cima. Logo, é possível simplificar essa... Simplificar não, torná-la mista. O que é uma fração mista? Uma fração mista é aquela que vai ter uma parte inteira, e nós colocamos a parte inteira do lado da fração, e uma parte fracionária. Essa aqui, por exemplo, é uma fração mista. 3 inteiros e 1/5. Ela indica que você tem 3 pedaços de uma coisa e 1/5 dessa própria coisa, ok? Como que eu vou transformar a fração mista, a fração irredutível, igual essa aqui, em fração mista? Bom, eu vou dividir o número de cima pelo de baixo, né? Usando o algoritmo da divisão. 35 dividido por 25. Dá quanto? Dá 1, né? Aí vai colocar o 25 aqui. Subtrai. E deixa resto 10. Beleza? 35 dividido por 25 é 1 e deixa resto 10. Logo, essa fração aqui, deixa eu colocar aí. Essa fração aqui, ela vai ser equivalente a 1 inteiro, que é este número aqui, tá? O quociente,
e 10/25. De onde que surgiu o 10? O 10 é o resto da minha divisão. E o 25 é o meu denominador. O meu denominador da fração anterior e o divisor da minha divisão, beleza? Vamos fazer o mesmo com essa aqui de baixo. Então, vou dividir 85 por 9. Então, dividindo aí 85 por 9, sabemos que é 9. Dá 81. E o resto é 4. Ok? Então, qual vai ser a minha parte inteira? A parte inteira é o quociente 9. E a parte fracionária vai ficar em cima. 4, que é o resto da divisão. E embaixo fica o 9, né? Que é o divisor, ou o denominador da fração anterior. Beleza? Então, passar de fração imprópria para fração mista, é isso que nós vamos fazer. Agora você vai me perguntar, é possível passar de fração própria para fração mista? Não, não é possível nem necessário, já que o numerador ele já é menor do que o denominador, beleza? A gente só passa de fração imprópria para mista. Própria para mista, isso aí não tem como fazer, ok? É inviável. Agora, passando de mista para imprópria. Como que eu vou fazer? Aqui vem um truque legal. Aprenda isso. Nós vamos usar o mesmo para a soma depois com o número inteiro. Eu vou multiplicar a parte inteira pelo denominador e em seguida eu vou somar com o numerador, ok? Então, vou conservar aqui embaixo o meu denominador, que é o 5, multiplicar o número de baixo pela parte inteira, 5 vezes 4 vai dar 20, e em seguida eu vou somar com o numerador, o número de cima, 20 mais 3, 23. Então, fica aí, 23 quintos, beleza? É assim que eu vou transformar. Poderia dar um outro exemplo aqui, rapidinho. 2 terços. Vou transformar aqui em uma fração imprópria. Vou multiplicar o de baixo pelo número inteiro, 3 vezes 2, 6. Somar com o número de cima, que é o 2. E embaixo fica o meu denominador, 6 mais 2, 8. Resposta, 8 terços. Belezinha? Tranquilo? Ok. Se você não deu like ainda, você deixa seu like para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? E se inscreva, divulgue aí nosso conteúdo para mais pessoas. Vamos para o próximo. Soma e subtração. Como somar e subtrair ou subtrair frações? Somar e subtrair, nós vamos usar o mesmo processo. Quando for número inteiro, você pode fazer da mesma forma que foi feita lá em cima, com o número misto. Multiplicar esse por esse e somar com o de cima, né? Se for subtrair, você vai subtrair. 5 vezes 3, 15. Aqui embaixo fica o 5. E eu vou somar ali com 4, beleza? Ficando como resposta o quê? 19 quintos. Show? Beleza, show de bola. Vamos continuar. Agora, se tiver duas frações, observe se os denominadores forem iguais, igual nesse caso aqui, tá vendo que os números de baixo são iguaizinhos? Bom, aí você pode reduzir, colocando o mesmo denominador e somar ou subtrair aqui em cima. 7 mais 1, 8. Se aqui fosse menos, eu ia fazer 7 menos 1, ok? E colocar o resultado, né? 7 menos 1, 6, ia ficar 6 sobre 9.
Caso seja possível simplificar a fração, você simplifique. Se não for, deixa do jeito que está, beleza? Vamos para de baixo. Aqui, os denominadores são diferentes. Quando tiver duas frações, o que eu vou ter que fazer? Quando tiver duas frações, eu posso usar o que chamamos de método borboleta, né? Eu vou multiplicar os dois números de baixo, dando um novo denominador. 4 vezes 3, 12. Multipliquei, ok? 4 vezes 3. Multipliquei, coloquei a resposta lá. Novo denominador. E aqui eu vou multiplicar do jeito borboleta, que é 5 vezes 3. 15. E depois, 2 vezes 4, 8. 15 mais 18, coloca a resposta em cima, 23. E embaixo, o 12. Se for subtração, era a mesma coisa, só que ao invés de somar, você iria subtrair. Show de bola? Beleza. E quando tiver mais de um? Bom, quando você tiver mais de um, você, não te recomendo fazer assim. Você até poderia fazer, né, de 2 em 2. Faz primeiro com esses dois, a resposta depois faz com esse. Mas eu te recomendo fazer da seguinte forma. Você vai tirar o MMC dos denominadores. Nesse caso aqui a resposta é 60. Isso vai nos dar o novo denominador. Presta atenção. 60, tá? Resposta que vai ter como denominador 60. Em seguida, olha o que você vai fazer. Você vai dividir o número de baixo, dividir o 60 pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 4 vai dar 15. E depois multiplica pelo número de cima. 5 vezes 15, 75. Aí você coloca aqui o 75. Repete o sinal. É menos, você coloca menos. Vou fazer para o segundo agora. Segunda fração, você faz para o segundo. 60 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 12. 12 vezes 2, 24. Mais 60 dividido por 6, fazendo para o terceiro, né? Vai dar 10 vezes 4, 40. Agora, aqui é só resolver a soma de cima, né? 75 menos 24 vai dar 51. Mais 40, 91. Ok? Então, esse processo é meio longo, meio chatinho, mas é o que nós temos que fazer, beleza? Agora, multiplicação de frações. Como que eu vou resolver a multiplicação de frações? Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Simples assim. Quando tiver uma parte inteira, basta multiplicar o número inteiro pelo número de cima. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 20 terços. Só multiplicar o de cima com o de cima. Agora, quando tiver outra fração, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 5 vezes 2 vai dar 10. 3 vezes 7, 21. Beleza. E aqui é a mesma coisa, quando tiver mais de um número, mesma coisa, vai multiplicando. 4 vezes 2, 8, vezes 7, 56, dividido por 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Show de bola? É tranquilo, né? Vamos passar para agora a divisão de frações. Como dividir duas frações?
Divisão, por ser a operação inversa da multiplicação, eu vou efetuar o seguinte cálculo. Vou conservar a primeira fração, multiplicar pela segunda fração invertida. Aqui não está 8 sobre 7. Perdão, 7 sobre 8. Aí eu vou colocar aqui 8 sobre 7. Certo? E efetuar a multiplicação como aprendemos anteriormente. 4 vezes 8, 32. Depois, 3 vezes 7, 21. É isso, tá? Basta você inverter a fração que está dividindo e multiplicando-a. Beleza? Professor, e quando tiver um número embaixo, o que eu vou fazer? Bom, quando tiver um número embaixo, vou te dar uma dica. Esse número que está dividindo aqui, tá vendo? Você poderia simplesmente multiplicar pelo denominador. Quando tiver somente um número, não for uma fração, ok? Se tiver um número, não for uma fração, você pode multiplicar este número pelo denominador. Então, vai ficar assim, ó. 3 sobre, multiplica, 5 vezes 2, 10. Aí, quando tiver uma fração, bom, veja aqui que eu tenho um sisteminha, né, várias operações. Eu tenho que efetuar a subtração em cima. Veja que os denominadores da parte de cima são iguais. Então, eu posso conservar o denominador, que é 3. Conservo o denominador, que é 3. E efetua a subtração. 4 menos 2, 2. Dividido por 1 sobre 5. E agora, professor, o que eu vou fazer? Fração divisão igual eu falei, esse traço aqui é de divisão. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o primeiro, ok? Conservar o primeiro. Deixa eu só diminuir isso aqui. Vou conservar o primeiro. E multiplicar pelo segundo invertido. Aqui não é 1/5. Vou colocar 5 sobre 1. Dando assim a minha resposta. 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 1, 3. Certo? Aí, ó. 10 sobre 3. É isso que tem que fazer. Agora, simplificação. Simplificando as operações. Algumas vezes é conveniente simplificar antes de operar multiplicação e divisão. Como que eu vou fazer isso? Veja, se você tiver uma fração redutível, ou seja, que possa simplificá-la, você simplifique. Caso não tiver, igual nesse caso aqui, você faz o seguinte. Tá vendo que em cima eu tenho 4 e tenho 7? Eu posso simplificar esse 4 com o denominador de 7. Ou seja, eu posso simplificar o número de cima com qualquer número de baixo. Ok? Não precisa ser com o seu próprio denominador. Pode ser com qualquer outro. Se eu estiver multiplicando, se estiver dividindo não, tá? Se estiver multiplicando, eu posso simplificar o número de cima com qualquer número de baixo. Então, 4 e 8 eu posso dividir por 4. A nova operação vai ficar assim, ó. Vai ficar 1. E aqui embaixo, 8 dividido por 4, 2. Dividiu 4 e 8 por 4. Aí eu resolvo. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. Show de bola. Tá? Simplifiquei o 4 e o 8 por 4. E aqui, professor, o que eu vou fazer? Veja, eu vou buscar aqui nos denominadores um número que dá para simplificar por 3. Será que tem? O 3 eu posso simplificar com 5? Não. Com 4? Não. Com 9? 13 e 9. Dá para dividir por quem? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Vou fazer o mesmo com 15. O 15 dá para simplificar com quem?
15 dá para dividir por 5? Dá. E vai dar quanto? 15 por 5 dá 3. E 5 por 5 dá 1. Lembre que eu tenho que dividir o de baixo e o de cima pelo mesmo número. Continuando. O 4 dá para dividir por 4 também, né? 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu poderia simplesmente cortar. Quando os números forem iguais, o de cima e o de baixo, eu posso simplesmente cortá-los. Então, vai ficar o seguinte. Aqui dá para cortar o 13 e o 13 aqui também. Vou fazer isso no final. Vou multiplicar todo mundo. 1 vezes 3, 3. Vou colocar o 3 aqui. Dividido por 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3, aí é 1. Beleza? Show de bola. Fração de divisão é frações contínuas. Às vezes, no seu exercício, você vai ver uma fração embaixo da outra. Uma loucura como essa aí. E como resolvê-la? Você vai ter que resolver o de baixo primeiro. Aí a resposta você vai substituir, tá? 2 menos o meio vai dar quanto? Vai dar 3 meios, certo? Isso. Você vai colocar o 3 meios aqui. E agora, professor? Agora, ó, você tem essa divisão aqui, ó. 1 dividido por 3 meios. Isso aqui você efetua a divisão. Aí, como resolve desse jeito, professor? Bom, 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1. Você pode usar a divisão de fração dessa forma, né? Conserva a primeira, inverte a segunda. Como que eu vou resolver isso? Basta distribuir a potência. O de cima com o de cima. E o de baixo também com o mesmo expoente. Ok? Se aqui fosse 3, ia colocar 3 nos expoentes. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Beleza? E se tiver um número negativo? Se tiver um número negativo, antes de elevar, eu vou inverter a base. Aqui ele é 3 sobre 2. Eu vou colocar 2 sobre 3. Ficando aí, ó. 8. 3 ao cubo vai dar 27. Ok? Né? 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 8 sobre 27. Então, inverte. Se for negativo, você inverte. Retira o sinal e resolve. E na radiciação, o mesmo esquema. Você vai tirar a raiz do número de cima e retira a raiz do número de baixo. Algumas vezes, você vai encontrar sua operação assim e é conveniente transformar disso aqui para isso aqui. Tá? Fazer o processo inverso para simplificar e melhorar seus cálculos. Algumas vezes. Raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. E aqui, mesma coisa. Tira a raiz cúbica do número de cima, raiz cúbica do número de baixo. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 27 é 3. E por fim, vamos transformar frações decimais em seguida de decimal para fração. 2 quintos. Como que eu transformo em decimal? Basta eu dividir o 2 por 5. 2 divide por 5? Não, aí você coloca um zero aqui, né? Um zero aqui. Vírgula. Aí 20 por 5 é 4. Na 0,4, beleza? 7 dividido por 2. Isso aqui, se você já sabia de cabeça, pode escrever. 7 dividido por 2 é 3,5. Mas, enfim, você pode dividir o de cima pelo de baixo.
É divisão exata, sem deixar resto, beleza? Olha aí, ó. Divisão com vírgula. A resposta no quociente é nossa forma decimal. Agora, passando de decimal para fração. Se você tiver finitas casas decimais, o processo é muito simples. Basta eu contar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui no caso eu tenho 2. Para cada casa eu vou colocar um 0 no denominador. Como eu tenho 2 casas, eu vou colocar 2 zeros. Ficando 100 no meu denominador. E em cima eu vou colocar um número sem a vírgula, 34. Não 34 sobre 100. Se quiser simplificar, você poderia, né? Embaixo, mesma coisa. Tem quantas casas depois da vírgula? 3. Então, embaixo vai ficar quanto? 2, 3 zeros. 1000. E em cima eu coloco o número sem a vírgula. É isso, né? 4.201 dividido por 1000. Fração geratriz. Quando o nosso número é uma dízima periódica, nós temos alguns meios de efetuar esse cálculo. Se tiver somente um número repetindo, né? Dízima periódica é quando você tem um número decimal com infinitas casas decimais repetidas. Isso é uma dízima periódica. Então, tem lá 0.3333333, o 3 vai repetir infinitamente. Você vai colocar a parte que repete em cima e dividir por 9. Esse 9, ele indica que só tem um número repetindo. Se tivesse 2 números repetindo, eu ia colocar 2 9. Olha aqui, 0.22222. Tem quantos números repetindo? Somente um. Então, é 2 sobre 9. Ok? Agora aqui, 0,27. Colocar 3 pontos aqui. Observe que, se não tivesse 3 pontos, igual eu coloquei aqui, isso aqui não seria uma dízima periódica, você faria aquele esquema dos zeros, tá? Ia colocar ali 6 zeros, né? Mas como é uma dízima periódica, vai repetir infinitamente, por isso que tem esses 3 pontinhos. Eu vou colocar o esquema do 9 aqui. Quantos números repetem? 2, né? Então, 27 aqui. Vou colocar 2 9s. E aí em cima eu vou colocar o 27. Acabou. Show de bola. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho 3 números repetindo. Mesmo esquema. Tem que ter os 3 pontos. Ok? Então, em cima fica 301 e embaixo 999, porque tem 3 números repetindo. Ok? Olha aqui. Este tem um número antes da vírgula que não repete, né? Certo? Como o número está antes da vírgula, o meu denominador não vai mudar. É o mesmo esquema. Vou colocar 9. Tem quantos números repetindo? Tem 1. Então, embaixo vai ficar 9. E em cima, professor, como que eu faço? Você vai colocar o número até quando ele começa a repetir. Ou seja, 34, porque depois vai repetindo. Aí, ó, 34. E vou subtrair aquilo que não repete. O que não está repetindo? O 3. Vai ficar, então, ó, 9 embaixo, em cima, 31. Ok? Você dividir 31 por 9, vai dar esse número aqui. E essa é a forma de conferir se sua transformação está certa ou não. Mesma coisa aqui, olha. Se tiver... Eu vou colocar até quando começa a repetir. O que está repetindo? Primeiro analisa o que está repetindo. Ah, é o 32. Né? 32. Já que tem 2 algarismos, vou colocar 2 9s. Ok? 2 9s. E aqui vem uma outra situação importante. Observe que tem um número depois da vírgula que não repete, certo? Tem um número depois da vírgula que não repete, que é o 0. O 0 não está repetindo.
Para cada número depois da vírgula que não repete, eu vou colocar um 0 depois dos 9. Né? Se tivesse 2 números que não repetem, eu ia colocar 2 zeros. Independente de que número seja. E em cima eu vou colocar o número, mesmo esquema. Até quando ele começa a repetir, 5.032. E vou subtrair a parte que não repete, que é o 50. Beleza? Resolva essa subtração, deixa nos comentários aí a resposta dessa fração. E a gente vai terminar por aqui esse vídeo. Um último adendo que cabe colocar, eu posso escrever as dízimas periódicas de outra forma também. Por exemplo, essa aqui. Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó, 3,4 e colocar uma barra em cima. Isso aqui indica que o 4 que está repetindo infinitamente, né? Assim como o do 32, eu poderia colocar 5,032 e uma barra em cima, indicando que somente o 32 repete, o 0 não. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal. Nos vemos na próxima. Fui.